Querido amigo, querida amiga, eu quero tomar um pouco o teu tempo para mais uma vez meditar com você naquelas palavras que durante essa semana eu já meditei, a história em que Jesus ele fala sobre dois homens. Jesus ele diz que dois homens foram ao templo orar. Um fariseu, ou seja, religioso, moralmente correto, respeitado por causa da sua religiosidade e respeitado por ser moralmente correto. Também o outro homem que subiu ao templo para orar era um publicano, ou seja, na época alguém desprezado, corrupto, assim como muitos daqueles corruptos que hoje nós também conseguimos apontar e indicar quem são. Pessoa não bem aceita pela sociedade daquela época e principalmente não era bem aceito pelos religiosos. Jesus ele disse: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Lucas 18, versículo 11. E Jesus segue: o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Querido amigo, querida amiga, oração. É um tema, é um tema com o qual nós ainda precisamos nos ocupar, é um tema sobre o qual nós ainda precisamos nos debruçar e principalmente é um tema no qual nós precisamos constantemente refletir. É importante, é urgente, é necessário que oremos. No entanto, querido amigo, querida amiga, quando eu escuto essas palavras de Jesus, aonde Jesus ele diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E também Jesus ele diz: o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Eu gostaria de que você pensasse juntamente comigo e imaginasse: e se esses dois homens fossem pastores, bispos, apóstolos, missionários atuais? Para qual desses dois você entregaria o seu pedido de oração? Querido amigo, querida amiga, apesar de Jesus se comunicar com todos, a parábola do fariseu e do publicano tinha um público específico. E o público específico desta parábola era que Jesus desejava justamente falar, comunicar-se com aqueles que confiavam em si mesmos. Jesus então ele disse que o fariseu ele fazia uma oração muito bonita. É uma oração muito bonita, assim como era o seu costume. E conforme descreve Lucas lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Nós podemos até ouvir um trecho dessas orações. E nós encontramos um trecho dessa oração no Talmud, que é um escrito judaico lá do primeiro século. Olha só o conteúdo da oração. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque me deste parte junto daqueles que se assentam na sinagoga. Eu não eu não estou junto daqueles que se assentam pelas esquinas das ruas, pois eu me levanto cedo. Eles também se levantam cedo. Mas eu, bondoso Deus, me levanto cedo para as palavras da lei, e eles se levantam cedo para as coisas fúteis da vida. Eu me esforço, eles também se esforçam. Eu me esforço e recebo a recompensa, e eles se esforçam e não recebem a recompensa. Eu corro e eles correm. Eu corro para a vida no mundo futuro, e eles para a fossa da perdição. Jesus, ao contar essa parábola, a parábola do publicano e também do fariseu, Jesus, na verdade, ele fala de algo corriqueiro naqueles dias. Jesus fala sobre entrar no templo e orar. O problema da oração daquele fariseu estava no seu jeito de orar. Ele orava enumerando seus supostos méritos diante de Deus, pois era isso que garantia as bênçãos da parte de Deus. Querido amigo, querida amiga, se você parar para pensar, nos dias de hoje há uma teologia muito próximo disso. É aquela velha teologia que podemos denominar como toma lá, dá cá. É,
Há muitos hoje que também estão confiando demais em si mesmos. E diz Jesus que este fariseu que confiava tanto em si mesmo, ele orava de pé, de si, para si mesmo. Em outras palavras, Jesus aqui deixa claro que a oração, ela não era para Deus, mas era uma apresentação de um currículo moral. Atualmente esse tipo de currículo ele está sendo entregue. E muitos querem imitar e ter um currículo igual, na tentativa de agradar a Deus, ou melhor, serem agradados por Deus. Eu te dou algo, Deus me retribui com algo. O fariseu, ele não foge à regra. Moralmente, ele se julga superior aos outros que não são moralmente como ele. E dessa forma, ele acaba dizendo em sua oração para si mesmo: eu não sou como este cobrador de impostos. Eu não sou como este cobrador de impostos. Eu não sou corrupto. Eu não sou desprezado por ter minhas falhas morais. Nada disso. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz essas palavras julgando-se superior ao outro. Aquele fariseu sequer ele aceitava a presença do publicano. E assim como não o aceitava, em seu íntimo, ele até entendia e queria até colocar isso diante de Deus na sua oração, de que Deus não aceitasse a oração daquele homem. Afinal, aquele homem, diferente dele, fariseu, não tinha nada para apresentar diante de Deus. O publicano, o publicano tinha nada para apresentar. Como que ele ia requerer alguma coisa de Deus? O fariseu, ele não amava o dinheiro, diz ele, a ponto de roubar. Ele era um cara honesto, dizendo ele. Moralmente bom. Ele jejuava e também era dizimista. Querido amigo, querida amiga, relembrando que na atualidade, nos dias nos quais nós vivemos, esses dois homens são pastores que oram. Pastores que oram. E eu tenho certeza de que você entregaria a sua oração, o seu pedido de oração para o fariseu. Afinal, é isso que acontece na prática. Nós olhamos para o sucesso dos oradores dos montes. Não adianta querer fugir à regra. Não adianta desculpar-se, na verdade, nós e a maioria das pessoas confiamos na moralidade desses pastores. E é justamente esse o ponto de Jesus. Aquele fariseu e todos os outros, eles confiavam em si mesmos. Eles oravam de si para si mesmos. E toda vez que você pensa na sua situação, seja familiar, seja econômica, a encruzilhada, ela sempre é a mesma. Se você está mal, é porque Deus está punindo você por algum pecado. Se você está bem, é porque Deus está retribuindo por sua fidelidade. A pessoa olha para si mesma. E olhando para si mesma, ela se julga merecedora da bênção ou da maldição. O publicano, ele olhou para si. E esse homem, possivelmente, era riquíssimo. É verdade, ele era riquíssimo, até por causa do seu trabalho. Mas diante de Deus, que é o mais importante, ele se reconheceu pobre e miserável. E por isso ele suplica pela esmola de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus. Ele bate no peito e diz: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O pecado, querido amigo, querida amiga, o pecado está tão fora de moda. Quem hoje gosta de falar de pecado? As pessoas não gostam de terem os seus pecados apontados, indicados. As pessoas não gostam de conviver com pecadores que sabem e se reconhecem pecadores. O pecador sempre é acusado. E como faz o salmista e também o publicano, o pecador precisa recorrer a Deus para que Deus lhe faça justiça. E Deus nos faz justiça em seu Filho, em Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, o perigo de olhar para as nossas realizações e diante dessas realizações requerer algo de Deus, isso é perigoso, porque nos impede de ver a Cristo Jesus. A história do fariseu e do publicano, essa parábola contada por Jesus,
Jesus, ele quer nos mostrar que a única maneira de ser justificado é confiando em Jesus Cristo. Jesus não fica admirado quando as pessoas se exaltam. Nada disso. Jesus não gosta quando as pessoas agem como agiu aquele fariseu e como muitos têm agido nos dias de hoje, dizendo: olha, pode entregar para mim a sua oração, eu sou um homem poderoso, eu sou moralmente falando melhor que os outros e por aí vai. Mas Jesus perdoa aquele que se aproxima dele com sincero arrependimento. Nós somos pecadores. Talvez não queremos reconhecer muitas vezes o fato de termos cometido pecados e mais pecados. E justamente por sermos pecadores, nós não podemos confiar em nossas ações, achando que as nossas realizações, elas nos justificam diante de Deus e até mesmo nos premiam diante de Deus. A nossa oração, querido amigo, querida amiga, precisa ser como a daquele publicano: ó Deus, tem piedade de mim, pois sou pecador. As pessoas podem até se justificar para o seu pastor, as pessoas podem até se justificar para as pessoas numa sociedade hipócrita na qual nós vivemos, mas perante Deus, só há uma justificativa: a fé em Cristo. E é pela fé que a minha oração é aceita por Deus. Pela fé, sim. Porque a fé, ela retira de mim o olhar. A fé não exalta a minha pessoa, mas a fé olha tão somente para Cristo Jesus. E em Cristo, sabe-se que é capaz de realizar todas as coisas. Não se exalta a si mesmo, mas olha tão somente para Cristo, aquele que nos justifica diante de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga. Deus abençoe a cada um de vocês. Me sinto muito honrado pela audiência e pelo carinho de vocês. Forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.